Olá a todos, seja novamente muito bem-vindo. O meu nome é Denis Silva e você está no canal Raciocínio Sagaz, o canal onde você irá abordar assuntos históricos, teológicos, traduções da Bíblia. Se você curte o conteúdo, desde já, eu convido você a se inscrever aqui no canal para que você possa, então, receber esses vídeos, então, na íntegra, assim que eles são, então, produzidos. Novamente aqui no nosso canal, teremos uma entrevista, uma live, conforme vocês já estão vendo aí. Estamos com o convidado Regis Dantas. Hoje vamos falar sobre a cristandade e seu efeito na sociedade. Então, veja só, vamos ter uma abordagem um tanto histórica. Vamos ver aqui, então, o que o Regis, né? Eu conheço mais, costumo chamar mais de Dantas. Dantas, fica à vontade, se apresenta para o pessoal, seja novamente muito bem-vindo e obrigado por você ter aceito aqui o nosso convite, viu? Sinta-se à vontade. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que a pessoa estiver assistindo, né? É um prazer de estar aqui. A gente já fazia muita live no Instagram, né? A gente fez sobre... não esqueci qual foi os temas que a gente tinha feito no Instagram. Mas parece que a gente fez sobre Babilônia, não foi? Fizemos uma vez sobre Babilônia, uma vez sobre o sangue, se não me engano, e sobre o ostracismo. Foi, da associação, eu lembro. Depois até o Wesley entrou. Então a gente vai falar aqui um pouco, né, sobre a Bíblia e os conceitos cristãos sobre a violência, sobre as guerras. Será que isso está de acordo com a Bíblia? Como é que muitas pessoas pregam a paz, sendo que muitos servos de Deus no passado mataram gente, né? Foi, por exemplo, Davi, né? Fez até uma música para ele. Saul matou quantas centenas e Davi matou milhares? Acho que foi algo do tipo. E Davi é um homem que agradava o coração de Jeová, né? Então, como é que a gente associa isso aí? Será que os cristãos podem participar de violência? Quando digo violência, não é massacrar as pessoas, né? Estou dizendo em sentido de guerra, de guerrear, de ir para o exército, esse tipo de coisa. Muito bem. Então, hoje vai ser bastante interessante. Vamos abordar um contexto bíblico e, ao mesmo tempo, histórico, né? E como a cristandade encara, conforme aqui o Dantas trouxe atenção para nós, a questão da violência, principalmente, e isso acarretou em diversas outras consequências também na sociedade. Muito bem, Dantas. Então, vamos fazer aqui alguns questionamentos que foram selecionados aqui para que a gente possa ter uma linha de raciocínio dentro desse assunto, tá bom? Primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse para o público é o seguinte: o que a Bíblia diz sobre o povo de Deus, a antiga nação de Israel, né, os judeus primitivos, e também o que estava envolvido a questão de aquele povo praticar violência, em qual contexto aquilo ali se realizava, acontecia? O que você pode dizer para nós nesse sentido? Então, antigamente, Jeová ele permitia que o povo dele lutasse em guerras. Jeová permitia. Mas Jeová ele dava exceções de como é que aquele povo tinha que lutar e com quem iria lutar. Por exemplo, se Israel não comprava briga com nenhuma nação que estava quieta, que estava na paz. Por exemplo, quem eram as nações vizinhas lá perto de Israel? Vamos pegar a Síria, por exemplo. A Síria estava de boa na dela. Israel não ia para lá guerrear contra ela, não. A menos que Jeová ordenasse. E hoje as nações, elas guerreiam por interesses próprios. A gente vê aí até o exemplo da Rússia e na Ucrânia, né? Eles fizeram até um trato dizendo que não poderia invadir se passasse as ogivas nucleares, né? Aí a Ucrânia passou e a Rússia, mesmo depois de um tempo, invadiu, né? Mas a gente tem que levar em conta como é que Deus ele ordenou o povo dele a lutar nas guerras. Por exemplo, Jeová ele deu ordens de como é que deveria fazer antes de guerrear. Aqui em Deuteronômio 20, o versículo é 10. Olha o que diz. Diz assim, ó. Se você se aproximar de uma cidade para lutar contra ela, deve lhe anunciar termos de paz. Hoje as nações fazem isso? Oferecem termos de paz? Não oferece, né? Aí olha o 11. Se ela lhe der uma resposta pacífica e abrir os portões para você, todo o povo encontrado ali se tornará seu para trabalhos forçados e eles servirão. Ou seja, as pessoas iriam ser escravos de Israel. Mas naquela época Israel tinha escravo,
Mas os escravos eram tratados de formas pacíficas, trabalhadores contratados, né? A lei mosaica, ela vinha falando isso. Aí, olha o 12. No entanto, se ela se recusar a fazer a paz e guerrear contra você, você deve sitiá-la. E Jeová, seu Deus, certamente entregará nas suas mãos. Mate com a espada todo homem nela. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que houver na cidade, todo o despojo dela, você pode saquear. E você comerá do despojo dos seus inimigos que Jeová, seu Deus, lhe entregou. Então Jeová, ele deu uma ordem para Israel. Se vocês forem guerrear contra uma cidade, ofereça termos de paz. Se ela não quiser, vocês podem matar. Mas se ela quiser, abrir os portões, terão seus escravos para trabalhos forçados. A gente viu isso até com Raabe, né? Embora Raabe não fosse uma escrava, mas ela depositou fé e sabia que aquela nação era de Deus e que Deus iria destruir as muralhas de Jericó. Ela sabia que isso iria acontecer. E assim, mas o que acontecia quando Israel guerreava sem autorização de Deus? A gente vê que o resultado não era das melhores. A gente vai citar 2 exemplos aqui. O primeiro está em Números 14. Aqui em Números 14, olha o que diz. Números 14, o versículo 39. Aqui o contexto foi sobre... Aqui parece que, se não me engano, foi sobre os espias, né? Aí 10 deram relatórios ruins, apenas 2, né? Que foi Josué e Caleb, que deram relatório positivo. Aí Moisés disse que esse povo ia passar 40 anos até que aquela geração sem fé morresse no deserto. Aí depois, o 39 fala assim, ó. Quando Moisés disse essas palavras a todos os israelitas, o povo ficou muito triste. Além disso, levantaram-se de manhã cedo com a intenção de ir para o alto da região montanhosa e disseram: agora estamos prontos para subir no lugar a respeito da qual Jeová falou, pois pecamos. Moisés, porém, disse: por que vocês estão violando a ordem de Jeová? Isso não será bem sucedido. Não subam, pois Jeová não está com vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, pois os amalequitas, os cananeus, estão ali para enfrentá-los, e vocês cairão pela espada, visto que deixaram de seguir a Jeová, e Jeová não estará com vocês. No entanto, eles presunçosamente foram para o alto da região montanhosa, mas a arca do pacto de Jeová e Moisés não se afastaram do meio do acampamento. Então os amalequitas, os cananeus que moravam naquela região montanhosa, desceram e os golpearam, espalhando-os até Hormá. Então a gente vê que quando Israel fosse comprar uma briga sem Jeová ter autorizado, eles quebravam a cara. O mesmo aconteceu, Denis, com o fiel rei Josias. O rei Josias, ele foi um rei tão bom, ele restaurou o templo, né, as construções. Foi o último rei bom, inclusive, da dinastia de Judá. E o que aconteceu? Ele, depois de ter feito isso, depois de ele ter cumprido tão bem a construção, ele foi bater de frente contra o faraó, Neco, né? Olha o que diz aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 35, o verso 20. Diz assim, ó: depois de tudo isso, quando Josias tinha restaurado o templo, Neco, rei do Egito, foi lutar em Cárquemes, junto ao Eufrates. Então Josias saiu para lutar contra ele. Por isso, ele, né, no caso Neco, lhe enviou mensageiros para dizer: o que você tem a ver com isso, rei de Judá? Não estou vindo lutar contra você hoje, mas a minha luta é contra outro reino. E Deus diz que eu devo me apressar para o seu próprio bem. Pare de se opor a Deus, que está comigo, senão ele causará ruína. Aí olha o 22, James, olha o que diz. Josias não desistiu de enfrentá-lo e disfarçou-se para lutar contra ele. Não quis escutar as palavras de Neco, que vinham da boca de Deus. Assim, foi lutar na planície do Megido. E o 23 diz que Josias morreu por conta dessa imprudência dele, né? Porque Jeová não tinha autorizado ele a lutar contra Neco. Jeová não tinha, né? O próprio Neco falou que ele estava ali porque Deus enviou ele, né? Então a gente vê que o povo de Deus poderia lutar, tinha permissão, mas quando lutava sem autorização, sem a permissão de Jeová, eles quebravam a cara. Então, dizer que Deus apoia as guerras, a antiga nação, aí você tem que entender o contexto. Ele apoiava quando ele autorizava. Quando ele não autorizava, a nação caía. Isso aconteceu aqui, aconteceu lá com os amalequitas, né, lá de Números. Isso aconteceu lá com os babilônios, que eles se opuseram. Então a gente vê que quando a nação não cumpria algo que Jeová dizia, né,
eles, em a maioria dos casos, sempre quebravam a cara, né? E não tinham aprovação de Deus. A gente tira isso no livro de Juízes, né? O povo adorava deuses falsos, depois vinha uma nação lá, golpeava eles, aí eles se arrependiam, Jeová ia lá e enviava um juiz e libertava. Então a gente vê que guerrear na nação de Israel era só quando Jeová autorizava. Quando não autorizava, eles tinham que ficar quietos na deles. Entendi, perfeito, Dantas. E quando havia, então, a autorização, mesmo assim, havia diversos critérios, né, que os israelitas deveriam seguir, né? Por exemplo, a questão que você falou, né, se o povo, então, ele, de uma forma pacífica, eles já se rendiam, por assim dizer, então não haveria guerra. A escravidão, é interessante abordar essa questão da escravidão, porque quando a gente fala escravidão, as pessoas elas entendem que é que nem a questão da escravidão dos negros, né? O pessoal isso. E a escravidão, no contexto histórico, ela tem vários sentidos dentro de um contexto específico e dentro de um contexto histórico. Né? A questão da escravidão. Por mais que na escravidão na nação de Israel tinha escravidão, mas não era uma escravidão feito essa, né, dos colonos, não tinha preconceito, porque Jeová dizia que deveria tratar bem o residente estrangeiro, né? E o que aconteceu? E os escravos da antiga nação de Israel tinham até descanso. Jeová dizia, né? No sábado vocês não pode fazer nenhum trabalho, nem você, nem sua mulher, nem seu filho, nem seu escravo, nem o seu gado. Então veja só, até os animais tinham descanso. Então os escravos naquela época, eles eram diferentes dos escravos que tinha aqui na época do Brasil, nesse negócio, né, lá de Portugal. Eles eram tratados de forma mais humana, por assim dizer. E até os cristãos do primeiro século tinham escravos, né? Esse livro aqui, ó, História do Cristianismo, de Bruce Shelley, eu não estou com ele aqui, ele está guardado. Ali diz que os cristãos tinham escravos, mas que tratavam bem. E alguns até tinham cargo na congregação. Veja só. Então, a gente tem que levar em conta, né? A Israel tinha escravo, mas não era um escravo que levava chicotada. Era um escravo que era visto, ele tinha que ser encarado como um trabalhador contratado. Jeová não permitia que tratasse mal o escravo, de espancamento, xingamento, não. Alguns escravos até começaram a adorar Jeová. Perfeito. Interessante que também essas guerras, né, Dantas, elas estavam envolvidas com respeito ao território que Jeová tinha prometido para a nação de Israel, né? Não era simplesmente Israel queria aumentar as suas fronteiras por egoísmo, por poder, nem nada disso, porque era uma promessa que era dada a Jeová. Né? E lembrando que muitas daquelas nações eram extremamente violentas, cruéis, né? Praticavam atrocidades até mesmo com criancinhas. Então, realmente, polígamas também, né? Era uma nação totalmente imoral, que, por exemplo, a lei mosaica dizia que não podia se fazer sexo com animais, né? Por que Jeová colocou isso na Bíblia? Porque as outras nações faziam. Que elas faziam isso. Né? Prostituição em templos mesmo. Então, por quê? O povo tem que ser santo para Jeová, né? A nação de Israel. As outras nações não adoravam a Deus. E hoje? A gente vai ver isso mais lá na frente, né? Mas todas as nações que estão guerreando, a gente vai pegar agora da Rússia e da Ucrânia, qual é a principal religião lá na Rússia e na Ucrânia? Igreja Ortodoxa. Então, tirando esse conflito nacional de lado, é ortodoxo matando ortodoxo. Na época de Israel não tinha isso, israelita matando israelita. Tinha aquele confronto lá com as tribos de Benjamim, né, lá na época de Juízes, quando aquela mulher, aquele profeta, passou a noite toda sendo abusada, mas ali, Jeová não se alegrou daquilo, né? E depois até a própria nação percebeu, não, Benjamim é nosso irmão, a gente não pode exterminar eles, né? Então, Jeová, ele não concorda com a guerra, né? E quando o povo dele luta, quando digo a nação de Israel, ele diz como é que tem que se lutar. Ele diz como é que tem que fazer. Antes da guerra, durante a guerra e pós a guerra. Por exemplo, você poderia lutar, mas o despojo. A gente viu que Acã queria pegar os tesouros, né? E o povo se quebrou, né? A gente se lembra lá de Acã, o livro de Josué? Ele pegou o despojo. Jeová disse, destruição, né? Não era para pegar, era para destruição, né? Se não me engano. Uhum. Ou era para destruição ou era para o tesouro do templo. Eu não tô lembrado. Mas mesmo assim, né? Para destruição. Parece que era. Eu não tô lembrado direito agora. Então veja, Jeová ele tinha ordens pré-guerra, durante a guerra e pós-guerra. E se o povo não cumprisse nenhum desses três requisitos,
o povo se dava mal. Perfeito. Agora, correndo um pouco a linha do tempo, né, vamos por assim, chegando lá no primeiro século, como é que os cristãos do primeiro século eles encaravam a questão da violência, da guerra, enfim? Então, a gente tem que fazer uma distinção entre a antiga nação de Israel, que isso abrange de Moisés até vamos pegar até a revolta dos Macabeus, né? Que por mais que não esteja na Bíblia, mas é judeus que lutaram, né? Então vamos pegar até esse período. Israel era uma nação, só tinha israelita naquela região. Só tinha naquela região, adorador de Jeová naquela região, Israel. Tinha outras pessoas de outras províncias, né? A gente vê isso lá no Pentecoste, né? Que muitas pessoas vinham para adorar. Mas eles eram judeus na religião, né? Não de modo natural, né? Que eram descendentes de Abraão. Mas sendo com os cristãos foi diferente. Porque os cristãos, diferente da antiga nação de Israel, eles não tinham uma região só deles, uma região geográfica. Eles estavam espalhados por todos os cantos. Da Ásia, na Europa, na África. E tipo, como é que eles encaravam isso? Eles encaravam as palavras de Jesus. Jesus, ele disse isso aqui para Pedro, né? Quem fere com espada, né? Quem fere com a espada. Cadê? Peraí. Aqui em João 18:11. Olha o que Jesus fala. Jesus disse a Pedro: põe a espada na bainha. Ou seja, Pedro, nesse contexto, ele tinha atacado o escravo do sumo sacerdote, né? Mal, cortou a orelha dele. E Jesus repreendeu Pedro por ter feito essa atitude imprudente. Aqui no Evangelho Paralelo de Mateus, ele fala assim, né? Devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. Então a gente vê qual era o pensamento de Jesus. Muitas pessoas, mas Jesus mandou vender as capas e comprar as espadas. Mas quando usaram as espadas, Jesus repreendeu. E aí? Jesus queria dar uma lição. Por quê? Porque antes Jesus já tinha dito, que era para os seguidores dele. Aqui, se não me engano, é em Lucas 7 ou em Lucas 6. Lucas 6. Diz assim, Lucas 7:35. Continuem a amar os seus inimigos, a fazer o bem e a emprestar sem esperar nada de volta. E a sua recompensa será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso com os ingratos e maus. Sejam sempre misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Então, veja, amar os inimigos. Essa era uma ordem dada pelo próprio Jesus Cristo, de amar os inimigos, fazer bem aos que odeiam. Paulo, ele sempre diz, né, acho que é lá em Romanos, não retribuir mal com mal, ser pacífico com todos. E ele também diz quais são as armas dos cristãos. Essas daqui, em Coríntios, se não me engano é a segunda. Deixa eu ver aqui. Nossas armas. Olha, ele fala assim, Cadê? Não são carnais. Se não me engano é 2 Coríntios. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Então aqui primeiro eu vou fazer o conceito da Bíblia, depois eu vou apresentar aqui fatos históricos, né? De como era a igreja cristã no primeiro século. Certo. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Diz assim, pois embora vivamos na carne, não travamos combate de acordo com o que somos na carne. Porque as armas do nosso combate não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolir fortalezas. Então veja, nossas armas não são carnais, embora a gente viva na carne. Então esse era o diferente entre a congregação cristã do primeiro século e a antiga nação de Israel. Nossas armas não são carnais. E isso está de acordo com o que diz alguns fatos históricos. Eu vou ler aqui, por exemplo, não vai dar para ver direito, mas eu vou mostrar assim, esse livro aqui, depois tu mostra na edição, Vidênis. Esse livro assim, O Grande Livro das Coisas Horríveis, de Matt Wilde. Dá para ver assim, né? A capa mesmo. Aí, esse livro, ele diz algo interessante. Os primeiros cristãos se opunham às lutas de gladiadores como ritual religioso rival, que martirizara milhares de
correligionários durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Então, a gente vê que os cristãos eles eram contra o tratamento de gladiadores, né? Aquele conflito que os gladiadores lutavam entre si. E outro aqui, ó, é o livro, deixa eu ver, História do Cristianismo, aqui, de Bruce L. Shelley, esse aqui, ó. Vou mostrar aqui, cadê? A capa, esse aqui, ó. Eu vou ler. Aproxima mais um pouquinho. Aqui. Esse livro aqui, ó. E olha o que diz. Outros eventos sociais eram rejeitados pelos cristãos por serem considerados errados em si, combate de gladiadores. Por exemplo, eram desumanos para os cristãos, ou seja, então os combates de gladiadores eram desumanos para os cristãos. Então os cristãos eles se opunham a isso, né? Até o 3º século, mesmo a igreja lá se corrompendo de várias doutrinas principais, ainda eles tinham um certo tipo de pacifismo, um certo tipo de ser pacífica, né? E esse livro aqui, ó, Paul Johnson, ele é um jornalista católico e ele é bem imparcial, para falar a verdade. Ele falando sobre esses conflitos aqui, ó, de guerra, ele vai citar na época de Tertuliano. Tertuliano, ele é bastante conhecido, né? Tu que fala muito Tertuliano aí dos teus vídeos, né? Tu conhece, né? Tertuliano de Cartago, isso mesmo. Isso. Padre bastante controverso. É, né? Essa parte tá grifada aqui, eu vou ler essa parte aqui. Certo. Aí, isso aqui foi na época de Tertuliano. Tertuliano corporificava essa tradição. A seu ver, a igreja era uma elite preciosa de crentes, a ser defendida contra a contaminação de onde quer que fosse. O diabo pensava, onde quer que fosse o diabo pensava, vagava pela terra em busca de oportunidades de corrupção. Aí olha o que diz aqui, ó, a parte grifada. Os cristãos deviam restringir no mínimo seus contatos com o Estado, recusar-se no serviço no exército, no serviço civil ou mesmo nas escolas estatais. Não deveriam ganhar vida com qualquer atividade relacionada, ainda indiretamente, à religião pagã. Então a gente vê que os cristãos eles deviam recusar-se a servir no exército. Então a gente vê que os cristãos não podiam fazer isso. E a última obra de referência aqui, que fala que os cristãos se abstinham do exército, é esse aqui, ó. The Your Christian Attitude to War, do professor C.J. John Cabot. Esse aqui, ó. Esse livro aqui, me esqueci até a tradução desse livro. Se não me engano, é a atitude das igrejas durante a guerra. Não estou lembrado. Cadê? Deu um zoom demais. Pronto, esse livro aqui, ó, quem quiser printar para ver depois, o Denis vai colocar na edição. Olha o que ele fala. Ora, nenhum cristão alguma vez pensou em alistar-se no exército depois da sua conversão. Pelo menos até o reinado de Marco Aurélio, a nossa evidência direta, mais antiga, data de cerca de 200 depois de Cristo. Enquanto casos de homens se converteram quando já estavam envolvidos na guerra ou profissão militar, né? Como foi no caso de Cornélio. Eram durante o mesmo período inicial e poucos distantes entre si. Então a gente vê que os cristãos eles se opunham ao combate de gladiadores, a ver, não só a lutar, mas também a ver. E também eles, como a gente viu aqui de Paul Johnson, né, com Tertuliano, a gente vê que eles não poderiam participar do exército. E a gente viu o principal, que é a Bíblia, que a gente deveria ser pacífico, amar os inimigos, que as nossas armas não são carnais, que devemos colocar a espada de volta na bainha, né, guardar ela, porque quem usa a espada pela espada vai morrer. Também temos que levar em conta uma profecia do Antigo Testamento, né? Transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Nação não vai levantar a espada contra a nação, nem vai aprender mais a guerra. Então, a gente tem que levar em conta isso. E era isso que a igreja cristã fazia no primeiro, inclusive até no 3º século, né? Mesmo depois de apostatar. Era contra a violência, segundo a Bíblia e a história. Muito bem, Dantas. Só que, infelizmente, parece que com o passar dos anos, até depois da apostasia, né? Aí passamos aí para o 3º, para o 4º, para o 5º, para o 6º século, até mesmo na Idade Média, com respeito às cruzadas, que são bastante conhecidas, né? Será que a Bíblia ela predisse que essas religiões que se denominavam, né?
como cristãs, elas foram preditas que elas fariam coisas ruins, tais como, por exemplo, a violência, houve a Inquisição, né? Tanto católica como protestante, tantas outras guerras. Você disse. Paulo, ele fala, tanto Paulo como João, né? Ele fala que haveria muitos anticristos, né? E Pedro, eu não sei se foi Pedro, que disse que arrastariam seguidores para si. E isso de fato aconteceu, principalmente quando os apóstolos morreram, né? Se desviaram de uma forma que era irreconhecível de conhecer o cristianismo, né? Jesus disse para os seguidores dele: vocês são a luz do mundo. Jesus falou isso. E todo mundo, depois que a igreja se corrompeu, eu não falo nem questão doutrinária, mas no sentido de praticar o mal, ficou conhecido como a Idade das Trevas, né? Então, veja, até o mundo reconhece que a igreja foi para as trevas, né? Foi para a escuridão. Até a história do mundo secular, ela conhece que a igreja se desviou da luz e foi para a escuridão. A Bíblia profetizou sim, porque Jesus fez a ilustração a parábola do joio e do trigo, que o semeador plantou o joio junto com o trigo. O trigo e o joio é muito parecido, né? Mas depois que cresce, dá para ver a diferença. E com o tempo, ia se ver. Os primeiros cristãos foram um trigo, mas depois que eles morreram, né, os apóstolos, veio o joio. E aí eles começaram a crescer junto. Aí ficou difícil. Qual doutrina está certa? Qual doutrina está errada? Faziam concílios para votação. Era tudo feito democraticamente. Para você definir uma doutrina, você tem que fazer uma democracia. A maioria vencia. Era assim. E isso está aqui nos concílios ecumênicos, né, nos 7 concílios, né? Por exemplo, a veneração de imagem. Isso foi no 7º concílio de Nicéia. Então foi uma votação que definiu o que era pecado e o que não era. E o que aconteceu? Mas a gente não é questão de doutrina, é mais questão de comportamento violento. O que aconteceu? As igrejas, elas começaram a matar qualquer um que fosse o oposto dela. Qualquer um que pensasse diferente dela, era morte, era fogueira, era prisão, era tortura, era espancamento. E tipo, será que isso condiz com o que a Bíblia dizia? A gente viu aqui que as armas não são carnais. A gente viu para amar os inimigos. E a pessoa tortura, mata, queima vivo. Isso condiz com uma atitude... perseguidos, então a gente entende que de perseguidos eles passaram a ser perseguidores, né? A gente vê que os cristãos, mesmo no primeiro século, eles eram perseguidos, mas eles não retribuíam com violência. Então, de perseguir, depois de tempo, né, de séculos depois, os perseguidores passaram a ser os cristãos. Eles começaram a perseguir as pessoas que pensaram diferentes deles. Por quê? Porque não foi o espancamento dos imperadores que fez a congregação cair, mas foi a aceitação do mundo, a aceitação das políticas, os bens que os governantes davam, né, para os cristãos, né, a liberdade, por assim dizer, religiosa. Isso fez com que eles abusassem da autoridade da autoridade e do poder que eles tinham recebido, né, dos imperadores. Eles começaram a matar todos em nome da fé, e principalmente em nome de Jesus Cristo, que foi a pessoa mais pacífica que já se pisou na terra. O príncipe da paz, Jesus Cristo, estava sendo usado como símbolo, imagem, para matar as pessoas. Então é isso que a gente vai ver agora, como foi que a igreja se corrompeu, né? A gente vai aqui citar vários livros. Por exemplo, esse aqui, ó, é aquele mesmo livro, sendo que é em outra página. Certo. A gente vai citar aqui, por exemplo, as guerras. Esse livro aqui fala de várias guerras. Não importa se é de religião ou não. Mas aqui, como o tema é religião, olha o que ele fala. Guerras religiosas francesas. Olha o número de mortes. 3 milhões morreram. Quem foi ali de adversário, né? Foram católicos e protestantes. Aí também teve a Guerra dos 30 Anos, que teve uma morte, um saldo de 7,5 milhões. Então a Guerra de 30 anos entre católicos e protestantes durou um saldo de 7 milhões de pessoas. Quase o número de testemunhas de Jeová. Então a gente vê que esses grupos mataram em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que era um ser pacífico, que era uma pessoa pacífica, foi usada como: você vai morrer em nome de Jesus. Meu Deus do céu, quem já viu isso?
a gente pode pedir coisas em nome de Jesus, né? Tudo que pedir em meu nome, meu Pai vai ouvir, né? Então, matar as pessoas porque pensar diferente será uma atrocidade e um desrespeito com o nome de Jesus. E durante a reforma, Denis, surgiu um grupo pacífico, né? Que eram os anabatistas, e que eles eram contrários às doutrinas católicas e protestantes. Para quem não sabe, na época, durante a reforma de Lutero, Calvino, Zwinglio, esses reformadores eram favoráveis ao batismo de bebês. Ou seja, eles ainda tinham esse pensamento, que o batismo era por aspersão, não por imersão. E o que aconteceu? Surgiu o grupo anabatista, que viu que essa doutrina dos católicos, de batizar por aspersão, estava errado. Aí eles começaram a divulgar, olha, isso está errado, isso vai contra a Bíblia. E, inclusive, esse grupo era pacífico. Mas antes de falar essa doutrina deles, né? Porque eles eram um grupo pacífico, mas mesmo assim sofreu perseguição de ambos os lados, tanto de católicos como de protestantes. Aí aqui, ó, deixa eu lembrar aqui qual é a página, esse livro. Enquanto você vai lembrando, Dantas, e acha a informação, só para curiosidade, né, dos que estão acompanhando aqui a nossa live, muitos grupos reformadores surgiram até bem antes de Lutero, John Wycliffe, por exemplo, né? Houve um grupo conhecido chamado de Valdenses, o Pedro Valdo, o percussor dele, estima-se que cerca de 100 mil valdenses foram massacrados por católicos, né, justamente porque eram ditos como sendo hereges. Eles tiveram que fugir para a Itália, França, e recentemente, há algum tempo atrás, o Papa Francisco, né, pediu desculpa numa igreja valdense lá para todas as atrocidades que ocorreram contra os valdenses, por volta lá do ano 1300, 1200, mais ou menos. Eu achei aqui, viu? Olha o que diz. Esse livro aqui, ó, de Franklin Ferreira. Esse cara é um batista, é um historiador. Aí ele falando sobre os anabatistas, ele fala assim: os movimentos anabatistas não se caracterizavam pela homogeneidade doutrinária, mas foram severamente reprimidos por meio de exílio, tortura e morte, praticado tanto por magistrados protestantes quanto por católicos, gerando, na época da Reforma, uma vasta produção literária sobre martírio, a qual vinculava os mártires da igreja primitiva. Então a gente vê que os anabatistas e esse grupo criam na Trindade, criam essas doutrinas centrais, mas era um grupo pacífico. E é isso que a gente admira nele. Não é porque o cara cria na Trindade e merecia morrer. Não, longe de mim fazer isso. Né? A pessoa pode crer no que ela quiser, desde que ela feite, né, os preceitos da Bíblia e mude, segundo a sua vontade, não por obrigação ou por contragosto. E, tipo, os anabatistas, eles sofreram tortura, morte, e um dos métodos de tortura foi o afogamento. Não sei se vai dar para ver aqui na imagem. Pronto. Deixa eu dar um zoom aqui. Joga um pouquinho para o lado. Isso. Aí. Aqui dá um pouco de reflexo, mas acho que dá para ver. Mas qualquer coisa eu te mando para tudo editar. Certo. Aí por que eles eram afogados? Porque os católicos e protestantes diziam: vocês gostam de batizar as pessoas, né? Toma mais um batismo. Aí matava afogado. Veja só. E esse grupo anabatista, o que mais eu admirei neles, quando eu fui pesquisar, era o amor que eles tinham. Por exemplo, olha o que diz aqui, ó. Ainda é Bruce Shelley, ele falando sobre os anabatistas. Diz assim: um segundo princípio anabatista, o princípio do amor, surgiu logicamente a partir do primeiro, e em suas condutas não anabatistas. Eles agiam como pacifistas, isto é, não participavam de guerras, não se defendiam de perseguidores, nem tomavam parte de coerções realizadas pelo Estado. A ética do amor, contudo, também era expressa dentro das comunidades anabatistas, na ajuda mútua e na redistribuição de riqueza. Em meio aos anabatistas moráveis, como vimos, isso levou até mesmo à criação de uma comunidade cristã. Então a gente vê o quê? Que os cristãos anabatistas, eles eram pacíficos. E isso é admirável para eles.
Não é porque eles queriam a Trindade, nossa, merecia morrer, não, longe de mim fazer isso. Mas assim, eu admiro, isso é louvável da parte deles. Numa época sanguinária, onde as igrejas era tudo violenta, eles mantêm uma conduta pacífica, mesmo sendo perseguidos, isso, eu tive um carinho por eles, sabe? Eu estudar a história, eu tive um carinho por eles. Então, tipo, mas esse grupo, infelizmente, não durou. A gente viu que eles eram mortos, fogueira, espada e o afogamento, né? E aqui diz, né, ainda falando sobre João Batista, vou ler aqui a outra parte. Muitos dos que estavam sendo perseguidos refugiaram-se na Alemanha e na Áustria, mas nem ali suas perspectivas eram promissoras. Em 1529, a Dieta Imperial de Espira declarou o anabatismo herético, e de todas as cortes da cristandade foram obrigadas a condenar os hereges à morte. Durante anos da reforma, entre 4 e 5 mil anabatistas foram executados por fogo, água e espada. Então a gente vê, né, que os próprios protestantes perseguiram, né, um grupo protestante menor, né, e depois as igrejas protestantes aderiram ao batismo por imersão, né. A gente vê aí os batistas, né, que foi um grupo, se não me engano é John Smith, não é o Joseph Smith dos Mormons, é John Smith. É John Smith, né, o Smith dele é com Y, se não me engano. John Smith, ele aderiu a essa teologia anabatista, e depois do Anabatista veio a Assembleiano, não sei o que, até vir essas igrejas atuais, né. Algumas igrejas... Houve até um massacre, se não me engano, né? Tentando puxar de cabeça aqui, numa cidade chamada cidade de Zurique. Né? Zurique era. Os afogamentos aconteciam no rio Limmat. L-I-M-M-A-T. O afogamento lá dos anabatistas. Muitos anabatistas morreram afogados lá. E o que aconteceu, né? Aí depois, só poucos grupos protestantes ainda tem essa doutrina de batizar bebês, né? Que no caso é a igreja presbiteriana, luterana, entre outras calvinistas também, eu acho. Mas aí o que aconteceu? Então a gente vê que tanto católicos como protestantes durante a época da Reforma, eles matavam as pessoas. E um dos massacres que aconteceu durante essas duas religiões que professam ser cristãs foi o quê? Foi isso aqui, ó. O massacre de São Bartolomeu. Tá nesse livro aqui, ó. Olha o que diz. Na véspera do dia de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, irromperam na casa de Coligny, um cara lá, né? E o assassinaram no seu leito, doente, enquanto outros esquadrões da morte saíam à caça de protestantes. Com toda a possibilidade, Catarina só queria decapitar a causa Huguenote. Huguenote era uma expressão protestante. Era os protestantes lá, acho que não me engano, era da Inglaterra, era da Holanda. Matando líderes, mas Paris explodiu em ódio contra os protestantes. Multidões por toda a cidade saíam caçando qualquer huguenote que podiam, matando entre 2.000 a 10.000. Porque meio que tivesse a mão, adultos foram enforcados, espancados, retalhados, esfaqueados. Crianças foram jogadas pelas janelas ou no rio. Durante as semanas que se seguiam, os protestantes foram massacrados em outras cidades, por toda a França, elevando em 10 vezes o número de mortos, chegando às vizinhanças de 50.000. Então a gente vê aqui que o quê? Que a cristandade, ela matava as pessoas. Eu não estou aqui dizendo que católico está errado e protestante está certo, não. Todos estão errados porque todos eles fizeram um tipo de violência. Isso aqui, que é o massacre de São Bartolomeu, os católicos foram os carrascos dos protestantes, né? E eles estão errados. Mas os protestantes também foram carrasco de outros grupos religiosos. Se não me engano, tem um livro, eu me esqueci até o nome do autor, que diz assim, ó, em países maioria católica, protestantes eram perseguidos. Em países maioria protestantes, católicos eram perseguidos. Então era uma briga lá por Ingerre, né? Era um batendo, o outro apanhava e vice-versa, né? Mas o que dizer do pai? É interessante, né, Dantes, que essa forma de pregar é o verdadeiro evangelho, né? Que muitos até usam, né? Jeová não possui o verdadeiro evangelho devido a algumas heresias, né? Segundo a opinião deles. Obviamente a gente respeita, né? E eles se estribam em grupos como esse, né? Que pregavam da maneira que Jesus pregou, né? A gente prega de forma pacífica. Se a pessoa não quiser, bom dia. Aí, você quer ouvir a palavra de Deus? Ou senão você vai se enforcar dali. Aí eu quero ouvir. Assim, mais ou menos.
O que dizer do pai da reforma protestante, né? Nosso querido Martinho Lutero. Martinho Lutero, não tira o mérito dele, porque ele conseguiu traduzir a Bíblia para a língua do povo. E isso é muito louvável da parte dele, né? Mas isso não quer dizer que ele restabeleceu aquilo que Jesus pregava no primeiro século. Pelo contrário, né? Esse ponto é interessante, Dantas, porque é uma coisa que eu também tenho em mente. A reforma protestante, que eu tinha feito um vídeo até com o nosso irmão Fernando, a gente usou até a expressão a revolta protestante, né? Não foi nem a reforma, foi a revolta. Ela trouxe duas coisas excelentes. Vamos aí, você quer vir. Ela trouxe duas coisas excelentes. Primeiro, as escrituras na língua comum do povo. Inglês, alemão, todas as línguas. Então as pessoas tinham acesso à palavra de Deus. E a segunda, um pouquinho mais de liberdade religiosa. Mas um pouquinho, né? E esse pouquinho depois foi desenvolvendo mais para frente. Então foi duas coisas positivas. Mas principalmente a gente vai ver esse pouquinho aqui agora. Esse mesmo livro aqui, ó. A gente vai ver o que dizer de Lutero. Lutero, depois eu vou falar mais nele lá na frente, né, com Hitler. Mas primeiro aqui a gente vai voltar na época dele. Tanto católicos quanto os reformadores tendiam a caçar bruxas, como perseguiam anabatistas. Então veja só. Então a gente vê, olha as referências que cruza. Eu sei aqui Bruce Shelley, Franklin Ferreira e agora já estou em Paul Jones. 3 autores diferentes. Tudinho cruzando a mesma referência. Tanto católico como reformador perseguia anabatista. Tudinho, cruzando as referências. Tanto católicos quanto reformadores tendiam a caçar bruxas como perseguiam anabatistas, como demonstração de sua pureza e fervor doutrinários. Com exceção de Zwinglio, os reformadores germânicos aceitaram a mitologia da bruxaria. Lutero entendia que as bruxas deveriam ser queimadas pelo fato de firmarem um pacto com o demônio, ainda que não prejudicassem ninguém. Veja só, mesmo que a pessoa praticasse bruxaria e não prejudicasse ninguém, deveria ser morta. E teve 4 delas assadas em Wittenberg. Os protestantes baseavam-se em Êxodo 22:18. Não deixarás viver a feiticeira. Nas palavras de Calvino, o grande pacífico, entre aspas, Calvino, né, Denis? Nas palavras de Calvino, a Bíblia nos ensina que há bruxas e que devem ser mortas. Essa lei de Deus é universal. Olha só. Calvino. Esse é o verdadeiro cristão. Os calvinistas, aqui já fala da religião dele, né? Dos calvinistas, né? Que seguiu a teologia dele. Os calvinistas, na verdade, têm uma postura muito mais feroz com relação às bruxas do que os luteranos. No geral, os protestantes anglicanos não eram ávidos caçadores de bruxas durante todo o período entre 1542 e 1736. Muito menos de 1.000 foram executadas por enforcamento na Inglaterra, em oposição a 4.400 na Escócia calvinista, durante os 90 anos posteriores a 1590. O pior ano na Inglaterra foi 1645, quando os presbiterianos calvinistas estiveram no poder. Onde podiam, os calvinistas britânicos propagavam a caça às bruxas. O bispo Dewey, que vivera exilado em Genebra, trouxe a moda ao retornar em 1559 e na década de 1590. O calvinista William Perks apresentou uma palestra sobre o assunto no Emmanuel College, em Cambridge, uma instituição puritana. Puritana era calvinista, onde alguns dos pais da pátria da Nova Inglaterra estudaram. Onde quer que o calvinismo se fortalecesse, as bruxas sofriam perseguição sistemática. É uma religião cristã? Uma atitude dessa? É complicado, né? Jesus disse... Interessante, Dantas, que dessas supostas bruxas, com certeza muitas delas não eram de fato bruxas, né? Mexiam com magia, enfim, eram mulheres, né? Ou homens, mas principalmente mulheres, que tinham a questão de medicina, com ervas para curar, porque a questão que a igreja barrava muito essa questão científica, médica, né? Porque também, além da... Porque eles tinham tanto medo disso de feitiçaria, mas eles se esqueciam também da... Eles tinham uma superstição. Gato preto. Matava gato. A peste negra, por exemplo.
Isso foi na época da Igreja Católica, se não me engano, a peste negra. Por quê? Eles mataram inúmeros gatos, gato preto, gato, que dizia que era do demônio, e dizia que era de bruxa. Aí os ratos, que foi propagando com a peste negra, né, começou a infectar o continente. Aí depois a gente tá tirando um predador. Vamos botar o predador de volta? Aí botaram e depois ficou diminuindo, né, lá a peste negra, né, que o pessoal usa aquela máscara de bico. Sim, sim. Porque eles tiraram predadores dos ratos, né, que eram os gatos. Por quê? Por conta da superstição, da bruxaria. Então a gente vê que a pessoa sofre com uma certa... Tinha muito esse negócio de superstição também, né? Ah, você está estudando biologia, isso é bruxaria. Está estudando os astros, né? Os planetas, as estrelas, isso é bruxaria. Então, você vê que até hoje tem algumas coisas desse tipo, né? De superstições ou fazer algum tipo de simpatia, né? Astrologia né? É errado. Astronomia é o estudo dos astros, né? Astrologia é você basear sua atitude, seu comportamento, acho que é assim, né? Nos astros, né? Astrologia, astrólogo. As estrelas têm alguma influência na sua vida, né? Os planetas. Né? Isso aí signo, esse negócio. Esse negócio de signo aí tá errado, isso aí. A Bíblia não concorda, não. E o que dizer do pai da reforma? É o pai da reforma, quer dizer? Isso. Até entrando na questão de Martinho Lutero, né? A gente está falando das perseguições das bruxas e coisa e tal. Os judeus, agora retornando aos judeus lá, né? Será que durante essas épocas, como é que essas igrejas, ela também tratava o povo judeu? O que você pode explicar para nós nesse respeito? Então, Lutero, ele entendia o quê? Durante quando ele ganhou assim o apoio dos políticos, né? Que muitos políticos aderiram ao pensamento dele. Deixa eu achar aqui a página, viu? Cadê? Na Alemanha, conforme sabemos, né, o Hitler perseguiu, né, os judeus de maneira, então, cruel, né, ao extremo. Milhões ali morreram, outros foram exilados, né, perderam tudo, tiveram que mudar para outros países, enfim, né. Então, será que talvez tenha alguma contribuição do passado, né, respeito a esse ato de sionismo contra os judeus, né? Então, eu vou aqui mostrar o livro. É outro livro aqui que eu ainda não mostrei. É o livro de John D. Woodbridge, A História da Igreja, volume 2. É esse aqui, ó. Vou mostrar a capa. Esse aqui, ó. Cadê? Certo. É esse aqui. A História da Igreja. Aqui mostra o antissemitismo de Lutero, né? Diz assim, ó. Próximo ao final da sua vida, o lado obscuro de Lutero se manifestou em alguns dos escritos mais hostis e beligerantes do século XVI. Em 1543, ele escreveu Os Judeus e Suas Mentiras. O que é que esse livro dizia? Era coisas boas? Não. Diz assim, ó. Encorajando os alemães a queimarem sinagogas, escolas e lares judaicos, destruírem todos os escritos judaicos e impedir os rabinos de ensinarem sob pena de morte, numa decisão uma decisão que uma decisão que reverberaria até a era nazista de meados do século XX. Lutero pregou que os judeus deveriam ser escravizados pelo povo alemão. O ódio de Lutero pelos judeus em 1543 marca um dramático volte-face com relação à sua posição pró-judaica durante os anos anteriores. Em 1523, ele escreveu um folheto com um título intencionalmente provocativo: Jesus nasceu judeu, na contramão do antissemitismo prevalecente da sua época. Lutero havia encorajado o povo alemão a considerar os judeus como um povo escolhido de Deus. Vê só, na época ele passava pano para o judeu, né? Ele tratava bem. Um povo escolhido de Deus,
a quem os cristãos deviam de ver de forma cordial e até mesmo fraternal. No mundo que culpava os judeus por tudo, desde a peste até o assassinato ritualista de jovens cristãos e a profanação hostis, Lutero era notavelmente tolerante, em vez de defender os massacres organizados e a perseguição dos judeus, como acontecera durante as cruzadas, né? Onde os judeus eram chamados pelos alemães, onde os judeus eram chacinados, né? Chacinados, porque a letra aqui está pequena. Deixa eu aumentar aqui. Onde os judeus eram chacinados pelos alemães, ou a sua expulsão, como ocorrera na Inglaterra em 1290, na França em 1306, na Espanha em 1492. Lutero procurava evangelizá-los. Como podemos explicar a mudança de opinião de Lutero? É aqui que a cereja do bolo acontece. Lutero havia ficado seriamente decepcionado quando as suas tentativas pessoais de evangelizar rabinos judeus na década de 1530 fracassaram. Alguns anos mais tarde, ele ouviu um rumor de que os rabinos, na verdade, haviam conseguido converter alguns luteranos ao judaísmo, o que deixara Lutero furioso. Então, veja só, ele tentou evangelizar rabinos judeus, mas foi o contrário. Os judeus rabinos que estavam evangelizando os luteranos. Aí ele ficou bravo. Aí, quando ele ficou bravinho, ele fala aqui, ó. Contra o conselho de alguns amigos, Lutero desencadeara uma série de ataques aos judeus na década de 1540. Rapaz, vê só. O cara de início dizia que tinha que tratar os judeus de forma fraternal, que era o povo escolhido de Deus. Aí, do nada, ele disse que os judeus deveriam ter casa, sinagoga, tudo queimada. Se não me engano, ele chegou a chamar os judeus de fezes de porco, ou foi fezes do diabo, eu não estou lembrado. Então, vê só, que mudança de pensamento, né? Tão rápido. E isso não é só eu que falo, né? Esse livro aqui, ó, O Holocausto, de Lawrence Rees. Olha o que diz. Esses pensamentos antissemitas de Lutero não morreram com ele lá em 1500 e pouco. Eu não estou lembrado nem qual foi a data que esse bicho morreu. Não morreu junto com ele. Mas, pelo contrário, Lutero, a reforma foi na Alemanha, né? E isso, anos mais tarde, desencadeou um dos maiores assassinatos da humanidade, né? Depois a gente vai falar sobre isso, gente. Olha o que diz aqui, ó. O livro O Holocausto, de Lawrence Rees. Diz assim, ó. Os velhos preconceitos de base cristã contra os judeus alemães não desapareceram à medida que o movimento, esse nome é alemão, não vou ler não, evidente, Volkisch, sei lá qual é o nome disso, crescia ao contrário. Eles foram reforçados. Paul de Lagarde, um dos mais engajados antissemitas, discursava em termos que Martinho Lutero teria reconhecido. Somos antissemitas. Escreveu em Judeus e Indo-Germânicos, publicado em 1887. Porque na Alemanha, no século X e X é quanto mesmo? Não esqueci agora. X e X? Quanto? Esqueci. X é 20, né? Não. X é 10. O X vale 10. Em algarismo romano, não é isso? Tem algarismo romano aqui. Mas tanto faz. X, se não me engano, o X vale 10. Então seria 20. Não, X é 10. Eu acho que isso aqui é século XIX. O 1 tá... acho que não, século XIX quê? Acho que porque aqui não é a época da reforma, né? Acho que é século XIX. Do século XIX, os judeus que viviam entre nós representavam visões, costumes e exigências que remontam aos tempos da separação dos povos, logo após o dilúvio. Pois, em meio a um mundo cristão, os judeus são pagãos asiáticos. Os judeus eram, para Lagarde, um povo que não contribuiu com nada para a história ao longo de milhares de anos. Então a gente vê que Lutero ele é citado por esses historiadores, né? Como se tivesse como se ele fosse um certo cúmplice na época da Alemanha nazista, né? Por exemplo, vou citar aqui a última obra sobre ele, né? Isso aqui é de um judeu. Isso aqui, a capa tá branca, aí não vai dar para ver mesmo. É Dennis Prager. Esse é o autor desse livro. Dennis Prager é o autor desse livro, ó, Porque os Judeus. Tá branco, não dá para ver, não. Mas eu vou ler aqui, ó.
Olha o que ele fala sobre Lutero. Esse cara, se não me engano, é judeu. Dennis Prager. Ele fala assim, ó. Lutero, que foi um dos mais eminentes odiadores dos judeus da história, foi ao mesmo tempo fundador do protestantismo e pai do nacionalismo alemão. Assim, em suas declarações antissemitas, influenciaram profundamente as atitudes de quase todos os alemães, não apenas dos protestantes. Nos seus primeiros dias, Lutero criticou as políticas antijudaicas da Igreja, porque acreditava que tais políticas impediam que os judeus de se converterem ao cristianismo. Quando Lutero mais tarde percebeu que a sua abordagem mais gentil não levou os judeus a deixarem de ser judeus, veja só, é uma referência ao que a gente acabou de ler aqui, não foi no livro da Igreja Cristã, no volume 2, né? Aqui, ó. Seus escritos posteriores contra os judeus foram tão venenosos que os nazistas os citavam com frequência. Aí ele cita Julius Streicher. Esse cara aqui, ó, ele argumentou que em sua defesa nos julgamentos de Nuremberg, que nunca tinha dito nada sobre os judeus que Lutero não tivesse dito 400 anos antes. Streicher estava em grande parte correto. Havia uma genuína semelhança de temas entre Lutero e os nazistas. E Hitler estava bastante familiarizado e admirava os escritos de Lutero. Em Mein Kampf, ou seja, no livro de Hitler, Mein Kampf, Minha Luta, Hitler ligou para Lutero, uma das três grandes figuras da Alemanha, junto com Frederico o Grande e Ricardo Wagner. Ou seja, Hitler, ele enalteceu a figura de Lutero, né, quando ele ascendeu o poder. Então a gente vê que esse cara, ele, de uma certa forma, influenciou pessoas do século XVIII, final do século XVIII ou século XIX, né? Século XIX e século XX, para falar a verdade, né? Foi na época da Alemanha nazista. Então a gente vê que ele teve uma culpa, sim. A gente nota a influência, né? De uma maneira impensada. Lógico que Lutero ele não ia saber o futuro, né? Mas mal sabia ele que todo aquele tipo de atitude e pensamentos foi uma cimentinha que iria ocorrer depois, séculos depois, né? E realmente, de fato, aconteceu. Porque a gente é responsável, somos responsáveis pelo que dizemos, pelo que fazemos. E, tipo, não é passar pano pro que a gente faz. Por exemplo, você tem um canal, eu tenho uma página que tem quase 30 mil pessoas. Então, o que eu posto lá, eu sou responsável. Aquilo ali pode influenciar a vida das pessoas. Então, Lutero, ele que era uma das grandes figuras na época dele, ele influenciou. Não aquele povo, né, da época dele, mas anos mais tarde, séculos mais tarde, ele influenciou de uma forma negativa. E isso a gente sabe que foi o que aconteceu. Exatamente. A próxima pergunta, a gente pode fazer até duas em uma, Dantas, quais foram as atrocidades que as igrejas, então, fizeram, né? E no século XX, será que a atitude, o seu modo de pensar, né, desde a época da Reforma Protestante, será que mudou? Será que as igrejas da cristandade hoje mudou as suas atitudes relacionadas à guerra, violência e assim por diante? A gente viu uma das atrocidades, né, quando digo da cristandade, não vou dizer que católico está mais errado, protestante está mais errado, não. A cristandade, de modo geral, ela errou. A gente viu que ela matou bruxas, fez cruzadas, fez massacres, o de São Bartolomeu, fez as guerras dos 30 anos, que matou quase 8 milhões de pessoas, os anabatistas, que era um grupo pacífico. Então a gente vê essas 5 coisas, né, as guerras, as violências, os massacres, e até mesmo a propagação de ódio de Lutero da parte dos judeus, né, a gente vê que... Contribuiu também para a escravidão, né? Também, né? Eu tenho também um vídeo aqui no nosso canal, onde a gente aborda a questão do racismo relacionado à cor de pele. Então, as igrejas, elas contribuíram para o tráfico negreiro no Brasil, as dificuldades raciais que tem nos Estados Unidos, né, a briga de pessoas da mesma igreja. Tem que ter segregação, membros da igreja, isso não pode ter. Então, houve até conflitos dentro da própria igreja, relacionado aos negros, enfim. Então, a gente viu essas atrocidades das igrejas, né? Quando digo igreja, tanto católica como protestante, e a ortodoxa mesmo. Então, a gente vê que eles
mataram as pessoas por pensar diferente, por um pensamento doutrinário diferente. A gente já conversou com várias pessoas sobre Trindade, Inferno de Fogo, mas a gente não ficou com vontade de matar essa pessoa por conta disso, longe disso, né? E nem essa pessoa que cria a Trindade desenvolveu uma vontade de matar a gente, né? Eles não fazem isso. Então a gente vê hoje, teve uma mudança, é isso que a gente vai ver agora, né? Mas as atrocidades que eles fizeram, a gente viu, né, claramente aqui em livros. Esse livro aqui, todo livro que eu citei, não são de testemunhos de Jeová. Então a gente vê que o que Jesus disse, o que os apóstolos disseram sobre os falsos profetas, sobre os falsos instrutores, isso aconteceu na época da Reforma. Isso ainda acontece. E é isso que a gente vai ver, né? Será que eles mudaram no século XX? No século XX foi o século passado, né? Durante 1901, não foi que começou? 1901, se não me engano. Mas foi 1901. Então, no século XXI, né? Então, será que eles mudaram? É isso que a gente vai ver, né? O que você tem para nós aí de referências? Então, a gente vai falar desse livro aqui, ó. O nome do autor como é? O Wilibaldo Neto. Wilibaldo Neto, se não me engano. Esse livro, deixa eu só aqui. Esse é o livro dele. Põe tipo envergado para trás, assim. Dá para ver mais. Isso. Para ver um pouquinho mais. Aí. Esse aqui é o livro. Aí o tema desse livro, não apareceu ali, é assim, ó. A igreja apoiou Hitler? A igreja apoiou Hitler? É isso que a gente vai ver. Esse livro aqui eu separei aqui para tu. Foi umas 3 partes, foi 4. Cadê? Diz assim, ó. Vou ler essa parte aqui, ó. Hitler, porém, não estava nem um pouco interessado na teologia de Lutero. A gente viu que Hitler engrandeceu muito a figura de Lutero, que ele era uma das grandes figuras da Alemanha, né? Mas ele não estava nem aí para a teologia de Lutero, tampouco para a proposta religiosa da reforma. Do reformador, Hitler só queria aproveitar aquilo que poderia ser utilizado por ele. Por isso não deu ênfase na teologia luterana e resgatou a obra dos judeus e suas mentiras. Até então, pouco conhecida, fazendo circular milhões de exemplares. Essa foi apenas uma das manobras de Hitler que garantiu ao movimento cristão alemão um crescimento assustador. Em 1933, na eleição para representantes dos conselhos paroquiais da Confederação da Igreja Protestante Alemã, incluindo igrejas luteranas, reformadas e protestantes unidas, os partidários de Hitler conseguiu 2/3 dos votos. Com essa, que foi a votação mais surpreendente da história das igrejas protestantes, os nazistas tomaram postos episcopados das igrejas da Alemanha, de modo que o movimento cristão alemão pareceu imparável, fazendo frente à igreja confessante que se opunha a Hitler. A igreja confessante, se não me engano, que fazia parte, era um grande protestante suíço, Karl Barth, né? Karl Barth, ele se opunha ao Reich, né? A Alemanha nazista. Aí o que aconteceu, né? Esse livro aqui, ele ainda continuando, só que é outra página, diz assim, ó. Lutero, como veremos no próximo capítulo, era citado pelos nazistas, ainda que de forma deturpada. Ou seja, embora antijudaísmo e antissemitismo sejam diferentes, estão relacionados, de modo que um preconceito alimentou o outro e lhe deu força. As tentativas de diferenciá-los fazendo uso de termos diferentes pode até mesmo gerar a ilusão de que a igreja não participou do antissemitismo nazista. Porém, isso infelizmente não é verdade. Então a gente viu aqui o que foi que aconteceu. Desse livro citou o movimento cristão alemão. O que é esse movimento? Esse movimento cristão alemão, aí já vou ter que voltar para Bruce Shelley de novo. Então eu fico voltando livros, né, de autores diferentes, mas a proposta é a mesma, o contexto, a história é a mesma, só que em épocas diferentes, né?
de ângulos e visões diferentes. Aí o que acontece? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, esse livro aqui, ó, de Bruce Shelley, falando sobre esses cristãos alemães. Surgiu entre os protestantes um movimento chamado Cristãos Alemães, o qual visava o cultivo de vínculos mais estreitos com os nazistas. Eles queriam unir 28 grupos protestantes regionais sob um único bispo e elegeram Ludwig Miller, um fervoroso nazista, para o cargo. Além disso, introduziram o princípio de Führer, no caso Hitler, ao governo eclesiástico e adotaram o parágrafo ariano, que exigia a destituição de todas as pessoas de origem judaica dos cargos da igreja. Em 1933, os cristãos alemães alegavam ser 3 mil protestantes, 3 mil pastores protestantes e um total de 17 mil. É um movimento cristão alemão. Um movimento que a gente vai ver, ó, como é que os líderes, né, que faziam parte desse movimento, chamava Hitler. É o que a gente vai ver. Os nazistas, alguns escolhidos por Hitler, esse aqui é o de Paul Johnson, tá bom? Não tô... Paul Johnson. Os nazistas, alguns escolhidos por Hitler, foram ordenados bispos e os sínodos promulgaram uma legislação ariana. Hitler indicou Ludwig Miller. A gente viu que Ludwig Miller ele foi citado lá no de Bruce Shelley, né? Ludwig Miller, para bispo do Reich, ou seja, para o bispo do partido, né? E ele foi devidamente eleito em seu discurso de posse. Aí como é que ele se referiu a Hitler, evidente? Referiu-se a Hitler, ao Führer, né? E aos nazistas como presentes de Deus. Chamou os nazistas de presentes de Deus. E aí? Olha o que diz, ó. Na mesma ocasião, o pastor Leuthezer entoou. Isso aqui, eu sinto nojo só de ler isso aqui, viu? Leuthezer entoou: Cristo veio até nós na figura de Adolf Hitler. Hoje sabemos que o Salvador está entre nós. Temos um único dever: ser alemães, não cristãos. E aí, Denis? Cristo veio até nós na figura de Jesus. Olha, eu não sei o que foi pior. Se não fosse trágico, né? Eu não sei o que foi pior, Denis. Quando Jesus no céu ter ouvido isso, eu não sei o que foi. Eu queria ver como é que ficou a expressão de Jesus. Eu sei que ele é espírito, né? Como é que ficou a expressão de Jesus ao ouvir isso? Eu não sei o que foi pior. Se foi as chicotadas que ele tomou ou essa comparação horrenda com um dos maiores humanos, um dos piores humanos que já viveu, que foi Hitler. Eu não sei o que foi pior. Mas ainda não para, evidente. Aqui tem muita coisa ainda para falar sobre esses grupos. Por exemplo, só anotar a página aqui para não perder. Aqui. Cadê? Tá aqui. Olha o que diz. Nos anos 20, um grupo de luteranos de direita havia constituído a Federação por uma Igreja Germânica, com o objetivo de obliterar as origens judaicas do cristianismo e criar uma religião nacional baseada em tradições alemãs. Realizaram uma grande jogada com as suas declarações antissemíticas de Lutero e seu ódio pela democracia, sob a influência do antigo pregador luterano da corte, Adolf Stocker. Ensinavam que a reforma de Lutero só seria completada, por fim, por uma reafirmação nacional do poder espiritual e das forças e da força física alemãs. Logo, Lutero fora, por assim dizer, um João Batista para Hitler. Um grupo ainda mais radical, cristão alemães que nome é esse? De fato, aclamaram Hitler como o Redentor, por meio da qual a luz derramava-se sobre a história do cristianismo. Aqui tem uma nota de rodapé que diz assim, ó: as igrejas evangélicas acreditavam que voltariam a ganhar terreno sob o domínio de hitlerista. Otto de Bellius escreveu: para os líderes da igreja, parecia que isso era um presságio de uma nova era, em que a igreja se tornaria uma instituição nacional. Karl Barth, que foi lá do movimento, esqueci até o nome, que se opunha a Hitler, esqueci até o nome, depois a gente lembra. Karl Barth diz que a igreja acolheu o regime de Hitler quase em sua totalidade, com verdadeira confiança na verdade, com a mais elevada esperança.
Aí depois, aqui cita, né, que nem a igreja evangélica, nem a católica jamais condenou os regimes nazistas. Veja só. E esse cara é católico, viu? Esse que escreveu é católico. Então, ele está sendo muito parcial. Olha o que diz aqui, ó. Tanto evangélicos quanto católicos, igrejas estatais desfrutavam da tributação pública. Hitler salientou em um discurso de janeiro de 39, em 1939, né, que as duas igrejas eram, depois do Estado, as maiores proprietárias de terras da Alemanha nazista e que haviam aceitado os subsídios estatais que subiram de 130 milhões de marcos em 33 para 500 milhões e em 38 durante a guerra. Cresceram mais ainda, ultrapassando a marca de 1 milhão de marcos. Então, a gente pode ver que elas corromperam, né, Denis? Então, elas tiveram a mesma atitude que na época dos reformadores, né? E da época da Idade das Trevas. Apesar de, antigamente, a igreja tinha muito poder na época da Idade Média, da época dos reformadores. Elas que influenciavam. Mas durante o século XX, com o Império Nazista, durante a Alemanha nazista, elas eram, por assim dizer, a segunda força. Mas ainda assim usufruía, né? Ou como aquela expressão, né? Gostava de mamar nas tetas do governo. Então a gente vê que as igrejas faziam isso. As igrejas, elas eram usufruídas por conta de terra, de riquezas, entre outras. Mas olha que interessante, Denis. A gente vai voltar agora para aquele livro desse cara aqui. Aí, cadê? Ele fala assim, ó. Jesus ariano, olha o que diz. O Jesus ariano. O Jesus ariano, portanto, serviu apenas como ferramenta para Hitler conquistar os cristãos e não seria mantida quando não fosse mais necessária. Por isso, apesar de a mistura de um nazismo com o cristianismo ter chegado ao ponto de se mudar o movimento cristão alemão e até a igreja do Reich, liderada por Ludwig Miller, a gente já citou esse cara, né, 2 vezes, Hitler não deu atenção esperada aos teólogos do cristianismo nazista. Para os membros do movimento cristão alemão, a figura de Hitler como salvador e a ideia cristã de redenção eram como duas metades. Eles louvaram o Führer, ou seja, louvaram Hitler, como se fosse um novo, melhor Cristo, não apenas aprendendo com ele uma nova oração, mas até mesmo lhe dirigindo com uma nova versão do Pai Nosso, como foi feito em um comício em Nuremberg. Nosso Pai, Adolf, se estás em Nuremberg, santificado seja o teu nome. Venha o terceiro Reich. Meu Deus do céu. É interessante que nas escolas não mostra isso, né? E esse cara aqui, se não me engano, ele é protestante, o autor desse livro, né? Então ele é bem imparcial. Esse aqui é um autor católico e o outro aqui que eu estou citando é protestante. Então a gente vê que são os próprios protestantes falando das atrocidades que a igreja tinha passado, né? Tem mais aqui, evidente, não para não. Cadê? Eu já li tudo aqui. Quer dizer, tem mais, mas assim, eu acho que não vou citar para o vídeo não ficar muito longo. Mas vê só. Quem anota o teu terceiro Reich? É brincadeira. É brincadeira isso acontecer. Então, a gente viu aqui em 3 livros, 4 livros, que as igrejas, elas... 4 não, foi mais de 4. A gente viu aqui em várias obras de referências que não são de testemunho de Jeová, que as igrejas, elas se desviaram do ensinamento bíblico. A gente viu aqui no início da live que as nossas armas não são carnais, que deveríamos amar os inimigos, ser pacífico com todos, não retribuir ninguém mal com mal, mas retribuir o bem com o mal. O mal que você sofre, você tem que retribuir com o bem. Abençoar o que amaldiçoou você. Então a gente vê, e até mesmo em obras, essas obras que a gente leu aqui do início do 1º século, os cristãos eram pacíficos. E do nada, depois de quase 1000 anos, eles mudaram. Eles mudaram, não foi nem da água para o vinho, porque a água do vinho o vinho é bom. Eles mudaram da água para o esgoto. Da água para o esgoto. E aí, Denis, eu acho que entra a última pergunta, né? Então, mediante todos esses fatos históricos, né, Dantas? Que aqui a gente não está falando o que a gente acha, deixa de achar, o que foi, a gente escutou por aí, como se fosse o canal de fofocas que tem muito por aí, né? Mas
A gente está tratando aqui de assuntos históricos. Mediante isso, né, tanto a história como a Bíblia, principalmente. Porque, assim, rapidinho, Dani, a gente, tanto eu como você, eu não sei tu, né, mas eu falo por mim. Eu não sou historiador. Então, quando eu estou falando uma coisa aqui, eu estou falando com base nessas obras de referência. Porque um historiador, muitos deles falam, e não precisa citar nenhuma obra. Uma vez ele cita, né? Mas eu, por não ser historiador e por não ser ignorante, então eu pego as filinhas, né? Então eu pego as filas, eu marco e eu digo o que é que de fato diz. Para eu não ficar falando besteira lá na frente, né? Então a gente tem que fazer um estudo aqui, tem que marcar, elaborar onde foi que a gente viu isso, para não ser taxado como mentiroso e nem como ignorante. Então aqui, diante de tudo isso, foi confirmado através de católicos, protestantes e judeus que a igreja cristã, não a do primeiro século, mas sim durante a cristandade, de modo geral, ela se corrompeu e fez atrocidades. Pode voltar na última pergunta aí. Exatamente. Agora, mediante tudo isso, qual que é... Sabemos que existem vários grupos sinceros que procuram, né, se esforçar para seguir o exemplo de Cristo e tudo mais. Mais um grupo que, podemos dizer assim, que é conhecido, né, que se esforça em fazer isso. Qual que, durante a história, um grupo que se destacou, né, fazendo o que Jesus e a Bíblia, ela sempre ordenou? Então, você poderia comentar? Será que existe algum grupo que realmente se preocupou em fazer aquilo que a Bíblia realmente ensina? Antes de te responder, eu vou ler um texto aqui com as palavras de Jesus. Tomem cuidado com os falsos profetas, que se achegam a vocês em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Ó 17. Toda árvore boa produz um fruto bom, mas toda árvore ruim produz um fruto imprestável ou podre. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, não pode a árvore ruim produzir um fruto bom. Toda árvore que não produz um fruto bom será lançada. Toda árvore que não produz um fruto bom é cortada e lançada no fogo. Pelos seus frutos vocês reconhecerão esses homens. Então, a gente, durante toda a história aqui, a gente viu os frutos dos primeiros cristãos e foi um fruto bom. Foi um fruto bom. Eles eram pacíficos, eles tinham medo de se contaminar com o exército, com a violência, com a religião pagã. Então, eles produziram um fruto bom. E isso todos nós concordamos. Mas quando a gente vai para a igreja, lá para 300, 500, até a época da igreja católica, ortodoxa e protestante, a gente vê que qual foi o fruto que elas produziram. É só você voltar ao vídeo e ver qual foram os frutos que elas produziram, né? Violência, chacina, massacres, apoio a ditaduras. Inclusive, não falei, mas depois vocês pesquisam aí sobre o massacre de Ruanda, de 1994. Só precisa prestar dois nomes. Dois pastores ruandenses. Me esqueci o nome do cara. É Jean alguma coisa, que o nome é muito difícil. Mas esse cara era protestante, se não me engano, da igreja batista, ou era de uma igreja pentecostal. E o massacre de Ruanda, perto da igreja dele, foi encontrado mais de 20 mil corpos. Ou foi 20 corpos, eu não estou lembrado. Tá no BBC News, né? Depois vocês pesquisam aí, pastores e os massacres de Ruanda. Então, veja só, não citei isso, mas depois vocês podem pesquisar à vontade aí. Então a gente vê que do apoio dele a ditaduras, foram cúmplices de chacinas, né? Então a gente vê Lutero escreveu uma coisa em 1500 e pouco e se influenciou em 1940 e pouco. Então a gente vê que eles foram responsáveis, sim, foram cúmplices de chacinas, massacres e apoio a ditadores, né? Mas então, qual foi a outra árvore boa que produziu um fruto bom durante essa época desses caras, né? Que produziram um fruto bom? Quem foi? Só lembrar da ilustração de Jesus, né? O trigo e o joio ia crescer junto. Mas quem foi que cresceu junto, não no sentido de violência, mas quem foi que cresceu junto com os protestantes assassinos e os católicos assassinos? Quem foi que cresceu? É isso que a gente vai ver. A gente vai ver aqui 3 livros. Esse aqui, ó. 3 livros. Eu só vou citar aqui um grupo. Estou aqui com o Paul Johnson. Esse livro aqui é Paul Johnson.
Olha o que ele diz sobre um grupo cristão que tinha se oposto ao Império Nazista, né? Eu vou abrir aqui, está aberto aqui, mas eu só vou abrir aqui no outro. O Holocausto. Esse aqui, ó. Eu vou ler primeiro esse, o Holocausto de Lawrence Rees, depois a gente lê Paul Johnson. Diz assim, ó. Os membros de outro grupo que os nazistas visaram com maior severidade no final da década de 1930 tinham uma condição única entre todos aqueles perseguidos pelo Terceiro Reich. Isso porque sofreram não devido a um acidente de nascimento, como os judeus, ou um Sinti e os Roma, mas por uma escolha espiritual. Quem era? Olha o que diz. Eram as testemunhas de Jeová, perseguidos por sua fé religiosa. Embora, como já vimos, os nazistas tivessem uma atitude ambivalente em relação à maioria das seitas cristãs, eles já achavam as testemunhas de Jeová absolutamente inaceitáveis. As testemunhas de Jeová recusavam-se a fazer a saudação nazista, não permitiam que os filhos aderissem à juventude hitlerista e se recusavam a votar nas eleições e a entrar no exército alemão. É bem semelhante, né, o que a gente viu em Paul Johnson aqui com o Tertuliano, falando sobre os cristãos, né? Bastante semelhante. Mas olha o que diz. Na visão de Hitler e dos nazistas, as testemunhas de Jeová simplesmente recusavam-se a submeter às normas da nova Alemanha. Em particular, seu pacifismo. O pacifismo é muito semelhante ao do anabatismo, né? Seu pacifismo era visto como incômodo. Em dezembro de 1973, Heydrich disse que todas as testemunhas de Jeová tentavam difundir suas crenças, eram fanáticos inacreditáveis e deviam ser presos. Aí, é bem pouquinho aqui, evidente, diz assim, as testemunhas ficaram particularmente vulneráveis depois de uma ordem expedida em maio de 1937, que autorizava seu envio para campos de concentração pela mera suspeita de má conduta. Assim que entraram nos campos, as testemunhas de Jeová com frequência eram alvos de maus-tratos terríveis. Rudolf Ruiz, que mais tarde seria o comandante de Auschwitz, foi ajudante no campo de concentração em Sachsenhausen, em 1938, e liderou as brutalidades dispensadas às testemunhas de Jeová. Mais tarde escreveu que havia conhecido muitos fanáticos religiosos no meu tempo, mas que as testemunhas em Sachsenhausen superavam qualquer coisa que já tivesse visto. Lembrava-se de 2 deles, em particular, que foram correndo para o local de execução. Pediram para não serem amarrados de jeito nenhum, pois queriam poder levantar a mão para Jeová. Transfigurados pelo êxtase, ficaram de pé diante do muro de madeira do campo de tiro, parecendo não estar mais neste mundo. Olha o que ele fala. É assim que imagina os primeiros mártires cristãos, enquanto aguardavam no circo que as feras selvagens viessem destroçá-las. Segundo Ruiz e seus chefes Himmler e Eick, ficavam fascinados com um ardente compromisso em que as testemunhas demonstravam com sua religião. Em muitas ocasiões, Himmler, assim como Eick, usou a fé fanática das testemunhas de Jeová como exemplo dos homens da SS. Deviam ter a mesma fé fanática inabalável no ideal nacional-socialista em Adolf Hitler que as testemunhas de Jeová tinham em Jeová. Ou seja, ele fala aqui que para os nazistas ter a mesma fé que a gente, assim como nós tínhamos em Jeová e assim como eles deveriam ter em Hitler. Então, olha, esses são exemplos. E aqui não é testemunho de Jeová, né? É testemunho de seita. Aí olha o que o Paul Johnson fala. Só as seitas livres tiveram-se o suficiente a seus princípios para merecer a perseguição aberta. A mais corajosa foi a testemunha de Jeová, que proclamou sua total oposição doutrinária desde o princípio e sofreu de acordo. Recusou-se a cooperar em qualquer sentido com o Estado nazista, que denunciava como rematadamente maligno. Os nazistas acreditavam que faziam parte da conspiração judaico-marxista internacional. Muitos foram condenados à morte por se recusar a ingressar no serviço militar e incitar outros a fazerem o mesmo. Ou terminaram em Dachau, ou em hospícios. Um terço deles foi morto, de fato. 97% sofreram perseguição de alguma forma. Foi o único grupo cristão a despertar admiração em Himmler. Então a gente vê que esse grupo cristão foi perseguido. E o último livro é esse aqui deles. Então o Washington tem. Dr. Kerstin, o médico de Himmler. Nesse livro aqui, ele falando sobre os testemunhas de Jeová. Aqui, cadê?
Os Testemunhos de Jeová. Olha o que disse. A seita dos Testemunhos de Jeová contava na Alemanha com uns 2.000 fiéis. Diziam que a guerra era um flagelo e porque proclamavam que Deus, para eles, estava acima de Hitler. Foram presos, encerrados em campos de concentração e submetidos a um tratamento particularmente desumano. Kester ficou sabendo disso e resolveu ajudá-los quem pudesse. Esse Kester aqui, só para contextualizar, ele foi o médico de Himmler, né? Himmler foi o segundo cara da Alemanha, né? Ele foi por assim dizer, o segundo do comando. Aí Kester, ele queria Testemunho de Jeová, né, para trabalhar numa propriedade dele. Olha o que diz. Himmler perguntou assim, ó, que tipo de prisioneiros o senhor quer? Aí Kester disse, o senhor tem muitos testemunhos de Jeová, são pessoas honestas, gente corajosa e trabalhadora. Aí olha o que Himmler falou. Vejamos, eles são contrários à guerra, contrários ao Führer. Aí Kester, ele queria, né? Aí depois que chegou na propriedade dele, ele insistiu, né? Aí fala assim, pouco depois, 10 mulheres chegaram em Hartswald, não sei lá, é um nome alemão, cobertas de farrapos e tão magras que a pele colava-se no esqueleto. Elas não começaram pedindo a Kester um pedaço de pão. Olha o que foi que elas pediram. Ou roupa, quiseram uma Bíblia. Tinham sido impedidas de terem em mão aquele livro durante todo o tempo em que haviam estado presas. Para elas, nenhuma tortura podia comparar-se à ausência do livro. Kester deu-lhes uma Bíblia, né, imediatamente. Como, porém, a próxima Bíblia era para o membro da seita, um crime sujeito ao enforcamento imediato, o doutor teve a precaução de escrever o seu nome em grandes letras na página interna do livro. As pobres mulheres receberam aquilo com enorme alegria. Então veja, né, que as nossas irmãs, elas ficaram alegres, não porque o cara deu uma roupa, deu um pão, né, mas sim porque elas receberam uma Bíblia. Isso lembra muito o que Jesus falou, né? O homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Jeová. Então a gente vê que nossos irmãos, eles foi o reavivamento do cristianismo primitivo. Aquele cristianismo deles que a gente viu que se abstinha do exército e de outras práticas violentas, né, como o combate de gladiadores. Eles não podiam nem assistir, o que dizer participar. Então, Denis, a gente viu a Bíblia e a gente comparou a história. E a gente viu qual é o fruto bom e qual é o fruto podre. E você, caro telespectador, é o que vai decidir se vai querer ficar no fruto podre ou no fruto bom. Eu tenho um orgulho de fazer parte das pessoas que produziram fruto bom, mesmo sendo massacradas e torturadas. Então, eu sinto orgulho de fazer parte. E a Bíblia, e não nego, e sinto o maior orgulho desse grupo. É um grupo imperfeito, sim, mas que quando a corda apertou, eles se mantiveram firmes naquilo, né? Foram mortos por se abster da idolatria. Foram mortos por não fazer a salvação nazista. Foram mortos por não dizer, venha a nós o terceiro Reich. Mas foram mortos porque a salvação vinha de Jesus Cristo. Eram isso. Porque o povo dizia, Heil Hitler, a salvação vem de Hitler. E os irmãos, não. A salvação não vem dele, vem de Jesus. E do seu Pai e do seu Deus, Jeová. Então a gente sente orgulho deles, de estar no cristianismo verdadeiro e produzir um fruto bom, conforme pregado por Jesus e pelos apóstolos. Muito bem, Dantas. Muito obrigado. Isso faz nos lembrar lá de Tiago, né? A carta de Tiago fala que a verdadeira religião, né? Ela seria aquela que não teria a mancha do mundo, quer nas suas práticas, quer de acordo com as suas filosofias, suas doutrinas, a sua visão social, né? Então, de fato, nossos irmãos foram corajosos e servem para nós nos espelharmos enquanto aguardamos um novo mundo e sabemos que em breve também, com certeza, nós passaremos por situações similares a deles. E ainda hoje, né? Ainda hoje eles são exemplos, porque quando os irmãos não estão sofrendo, né, estão sendo presos, foram presos na guerra na Ucrânia, né, e em Israel. Quantos irmãos israelenses lá não estão sendo presos?
Irmãos na guerra na Palestina, a Rússia e a Ucrânia. Então, ainda tem esses atuais, né? Não é só os da Alemanha nazista. Então, a gente que possamos orar por eles, né? Exatamente. Dantas, quero agradecer aí a sua participação, sua disposição, né? Ter colaborado conosco aqui, ter compartilhado todos o conteúdo desses livros, né? Espero aí, na outra oportunidade, a gente poder conversar mais sobre outro assunto também. Eu posso deixar aqui a página no Instagram, pá? Pode falar aí. Eu vou deixar no link da descrição. Eu mando para tu, então. Mas a minha página no Instagram só tem vídeos bíblicos, vídeos assim, paisagens bonitas com textos bíblicos, sabe? Praias, fotos, esse negócio, corpo humano. Né? Certo. Mas pode falar aí, qual que é o nome do Instagram? Instagram, né? É o Instagram. Eu vou te mandar o link que fica melhor, tá bom? Tá, eu deixo na descrição do vídeo. Certo? Então foi um prazer, Dani. Valeu a ele. Nossa. Quero agradecer também a todos que acompanharam essa entrevista aqui, conosco até o final. Se gostou, por favor, compartilhe aqui o nosso conteúdo, se inscreva, dê o seu like, para que esse conteúdo ele se espalhe, né, para mais pessoas interessadas. Comente, quero saber a sua opinião sobre a respeito desses assuntos. Mais uma vez, quero agradecer aí ao Dantas. Sinta-se muito bem-vindo às próximas oportunidades, tá bom? E sem mais, então, até mais a todos. Fique com Deus e tchau.